Olá, boa tarde para todos, como que vocês estão? A paz do Senhor Jesus Cristo para cada vida, para cada pessoa que está neste momento, que irá receber esta mensagem da parte de Deus. Eu quero agradecer a todos já deste momento, e dizer que Jesus continua nos fazendo graça, nos fazendo misericórdia, nos fazendo amor e esperança em nossos corações cada dia. É só estarmos atentos, né, ao Espírito Santo, que ele nos mostra e ele nos revela o que é de bom e o que é de sagrado, o que é de puro, né, em nossas vidas. O nosso objetivo, que eu tenho falado várias vezes aqui em meus vídeos, não é trazer à memória de ninguém nenhuma das coisas que você cometeu no passado ou que irá cometer, né, como pecado, como vida social, como beleza, o que você era, você deixar de ser. O que eu tento transmitir aqui através da palavra de Deus é os ensinamentos de Jesus Cristo, dizendo para ele, em suas palavras, e dizendo para o ouvinte, né? Quando eu falei dizendo para ele, quero me referir aos ouvintes da palavra de Deus, que o meu objetivo principal é tentar mostrar o caminho da salvação. Não é o caminho do dia a dia, daquilo que você vive. Você sabe que você levanta de manhã cedo, suas obrigações, você já tem em mente aquilo que você vai fazer e praticar durante o dia, trabalho, né? Às vezes você vai trabalhar ali com um chefe que às vezes você nem gosta muito dele, não gosta muito também do seu patrão. É uma série de coisas, aí você não tem um dia feliz, não tem um dia alegre, não tem um dia satisfeito, porque você não está trabalhando satisfeito, né, com o teu chefe, com o teu patrão, né? Nenhuma pessoa pode viver assim a vida inteira, né? Sempre vai ter que ter uma hora que ele vai ter que escolher, falar, nossa, eu preciso desse emprego, preciso desse trabalho, mas eu tenho que procurar dar um jeito de melhorar a minha vida para me ter um pouco mais de satisfação, um pouco mais de prazer na minha vida. Né? Assim, porque a coisa mais gostosa que é você trabalhar com prazer, ter o prazer de estar ali, né, diante daquelas pessoas que estão ali ao seu lado, ali, os seus companheiros de trabalho, né, enfim, todas as pessoas, né, que estão ali ao seu lado, e você sabe que você está produzindo, né, para o seu patrão, para o seu chefe ali, né, que está encarregado das tarefas diárias, né, que o chefe que geralmente que tem a incumbência da tarefa diária de cada um dos seus membros, depende da indústria, depende do trabalho, se for na roça, se for qualquer lugar, né, da atividade humana. E se essas pessoas forem agradáveis a você e você for agradável a ele, nossa, a vida será bem melhor, né? Assim também é como as coisas de Deus. Deus não quer jamais que ninguém sirva a ele de má vontade, né? De carrancudo, né? Procurando viver ali diante de Deus como se estivesse vivendo diante de um carrasco, de uma coisa dessa natureza. Não. Deus quer paz, Deus quer amor, Deus quer carinho, quer fraternidade em cada coração, em cada pessoa, né? Por isso que Ele nos dá a sua palavra, para que essa palavra sirva, né? Entre todos os habitantes da Terra. Já hoje eu publiquei algumas publicações e alguns vídeos progressistas aí a respeito de Israel, de tudo que está acontecendo nesses últimos dias lá, né? Aquela faixa de Gaza lá, onde que sempre os conflitos mundiais estão sempre voltados em Jerusalém. Jerusalém é a capital mundial, Israel é a luz do mundo, né? Como diz a palavra do Senhor, Jesus diz que os crentes é a luz do mundo, né? Mas, nós voltando para a palavra de Deus, nós vemos que Deus falando que Israel é a menina dos olhos de Deus, então por ser a menina dos olhos de Deus, então é a luz do mundo, é aquele que ilumina a humanidade, né? É Israel. Então qualquer conflito, qualquer coisa que saia da parte de Israel ali para o mundo é causa realmente de discussão, de levante, de todo tipo de coisa, né? Agora tem que ver sim, se essa pessoa estiver agindo de acordo com a vontade de Deus, essa pessoa é bem-aventurada, é bem-aventurada sim. Agora se essa pessoa está agindo por conta própria, né, por sua crueldade, por suas carnificinas, aí a gente chama essas pessoas de quê? De Deus, de anticristo, pessoas que estão trabalhando para o inimigo, para a destruição tanto da
imagem dos filhos de Israel, né, no mundo, assim como também para a destruição dos seus membros, das pessoas, né, que faz parte da nação israelita, né? A nação israelita é única no mundo, não existe nenhuma nação na terra que for escolhida por Deus para ser uma propriedade particular, peculiar de Deus. Já pensou o que é ser peculiar? Peculiar é aquilo que não é, digamos assim, trocado de mão em mão, não é vendido, não tem preço para vender, uma coisa que faz parte definitivamente, daquela pessoa. Não tem como você pegar e dizer para alguém que você é uma propriedade peculiar, né, sua, e você pegar e amanhã está se desfazendo dessa propriedade, né? E Deus jamais se desfez, mesmo nos tempos difíceis de Israel, mesmo nos tempos das perseguições, ou seja, das peregrinações que foram levados para o exílio, né, político deles, no cativeiro, né? Eles passaram por tudo isso, mas esse cativeiro foi só para, aleluia, glórias a Deus, foi só para doutrinar e para ensinar Israel e curar eles de um vício que eles não tinham deixado desde que saíram do Egito, né? Que continuava lá, provavelmente lá no Egito, quando eles desceram lá entre os egípcios, né? Que mesmo eles habitando longe, fora dos egípcios, mas ali com os homens, né, principalmente, e as mulheres também, que aí era escolhida para trabalhar na casa de Faraó, como amassadeira, como fazedeira de bolo, de pão, de comida, enfim, assim como os homens estavam lá na época da escravidão, né? Fazendo tijolos para as grandes construções lá daquelas obras faraônicas lá, né? Dos palácios de Faraó, né? Então o que nós vemos é o seguinte, é que essas pessoas, eles não foram, digamos assim, totalmente libertos, né, da idolatria e ficaram ali, saíram de lá, foram tirados por Moisés, percorreram durante 40 anos ali, peregrinando de um lado para o outro. Eles podiam ter entrado na Terra Prometida no mesmo dia, na mesma semana que eles saíram de lá, eles já podiam estar entrando na Terra Prometida, mas devido à rebeldia deles, né, as coisas que fizeram de errado diante do Senhor, Deus não impediu de entrar. Falou, não, não vai entrar. De 20 anos para cima, toda essa geração aí, que se negaram, né, a servir ao Senhor, né, e se acovardaram, né. Deus não gosta de covarde. No caso lá, o que aconteceu foi que ele mandou os espias para olhar a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão, a terra que manda leite e mel. Abraão, quando foi chamado, jamais ele quis saber quem que estava habitando lá, se ele ia ser escravizado, ser morto, de que maneira que ele ia ser recebido pela nação ali de Canaã, né? Onde ele se dirigiu, ali na terra de Senar, né? Como diz a palavra, né? Ele não quis saber, ele simplesmente obedeceu e foi. Mas quando Moisés mandou aqueles espias, né, para ir lá espiar a terra, que chegando lá eles viram aquele gigante, né, aquelas feras que representam o mundo, né, o pecado, as grandes coisas que está diante de você, as grandes montanhas que você não consegue vencer, né, e deixar de lado, que era exatamente aquele gigante, né, aquelas... Ah, nós parecíamos formiga diante deles lá. E com isso aí eles abriram a boca dos israelitas lá, choraram e começaram a lamentar e a dizer, ah, Moisés, esse Moisés que nos tirou lá da terra do Egito para vir ser morto aqui agora, no meio desse deserto, né? Não haveria sepultura lá no Egito para nos sepultar lá. Como é que você vai fazer uma coisa dessa com nós, Moisés? Nos tirar de lá para trazer aqui, para ser morto aqui agora, por esse gigante, por essa terra aí que aconteceu. Dois heróis pulou no meio da nação lá na hora e disse, não, não seja assim, né? Nós vimos lá o povo e o Senhor Deus vai nos dar a vitória, o Senhor Deus vai nos levar e nos vai encontrar e vai dar essas pessoas em nossas mãos. Não tema, Jeová está conosco, né? Aleluia. Então, queridos e amados ouvintes, é assim que Deus quer que o homem seja na presença dele, seja fiel, seja verdadeiro, né? Deus não quer ninguém na presença dele como covarde, como pessoas que estão trabalhando ali para um patrão que não gosta, para uma pessoa que não gosta, né? Ele é um servo ali que está ali sendo escravizado. A palavra de Deus nos ensina assim não, a palavra de Deus nos ensina que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos com medo, né? Diz lá na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8 ali de Romanos, né? Se você começar lendo ali a respeito
tudo aquilo que Deus fala com você a respeito, dizendo que não há nenhuma condenação agora para os que creem em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aqueles que estão segundo a carne, fazendo a vontade da carne, fazendo as suas festanças, né? Fazendo aquelas coisas que a gente vimos aí. Eu tenho um vídeo publicado outro dia que eu falei para vocês o seguinte, em que Deus me mostra, né? Aquele início que eu cheguei, rompi aquela cortina e chegando naquele local, estavam aquelas pessoas vestidas de toda a natureza, num parque de diversão, se divertindo, dançando, namorando, bebendo e fazendo todo tipo de coisa. Eu falei, mas isso aqui que é o inferno? A voz disse, não, aqui é simplesmente só preparação para a entrada do inferno. Vamos ali que eu vou te mostrar. Me levou do outro lado, quando eu cheguei lá, havia a destruição das pessoas sendo destruídas por aquelas feras, né? Não representa ali o que disse Jesus lá no lugar chamado inferno, né? Lugar onde que as almas irão sofrer eternamente, né? Sofrer, passar pela eternidade de sofrimento. E lá não tem disso não, lá a Bíblia diz ainda, veja a parábola que eu sempre gosto de falar, do rico e de Lázaro. Há, pois, um abismo aqui entre nós, os que estão aqui. Veja que é taxativo que diz, os que estão aqui não irão para lá, quer dizer, quem está lá no céu, quem está no paraíso de Deus, quem está no céu, não vai para o inferno, nem muito menos os que estão aí virão para cá, né? Quer que eu leia isso aí para você rapidinho? Aqui é jogo rápido, aqui que diz a palavra aqui, ó, São Lucas 16, 19 aqui, que diz aqui assim, ó, né? Que o abismo está posto, não existe, né? Já existe uma separação ali, olha lá, tá vendo? Diz assim, disse-lhe, porém, Abraão, né? Disse-lhe, porém, o rico, né, para Abraão, e disse ele, rogue-te, pois, ó pai, que mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que a eles dê testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Aí disse Abraão, né? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Louvado seja Deus, né? Mas aqui também existe um outro versículo que eu queria dizer, né? Tá. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, foi sepultado. E no ar ergueu os seus olhos, estando em tormenta, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e venha refrescar e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, né? Recebeste já os teus bens na tua vida. Você não queria comer? Você não queria farrear? Não estava regalado todos os dias lá na terra lá? Tu não tivesse tudo aquilo que tu precisasse? Esse não, pelo contrário, né? Olha lá. Lembra que recebeste os bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, o versículo 26 era aquilo que eu queria falar para vocês aqui, ó. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Isso é Abraão falando lá para aquele que estava lá no ar, lá embaixo, no inferno lá. Né? E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam. Mesmo assim, mesmo que queira passar de um lado ao outro, ainda você vê que aqui a palavra de Deus é tão maravilhosa. De sorte que os que quiserem passar, quisessem, né? Que quisessem passar daqui para lá, não vos poderia.
nem tampouco os de lá passar para cá. Tá vendo só? É assim que diz a palavra de Deus aqui, né? Então, esse grande abismo que existe, né? Entre esse grande abismo que existe aí entre essas pessoas, né? É exatamente a separação que Deus faz, né? Entre o salvo e o perdido, entre aquele que tem direito à salvação e aquele que não tem. Se você quer ter direito nesta tarde a entrar no reino de Deus, glória a Jesus. Você fica atento na palavra de Deus, leia aquilo que Deus está mostrando para você, na palavra de Deus, na Bíblia. Não interessa a tradução de Bíblia que você tem, eu quero que você leia a Bíblia. Não leia, como eu já falei, rodapé de Bíblia, aqueles contextos. Não. A Bíblia, aí ela tem, ó, cada capítulo desse tem um número de versículo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, Mateus 19. Mateus 19 tem do versículo 1 ao versículo, vamos lá, ao versículo 30, né? Olha lá, do versículo tem 30 versículos no capítulo 19 de São Mateus, né? Aí nós vamos encontrar aqui várias parábolas de Jesus, né? Ele ensinando aqui os ensinamentos, mas aí são 30 versículos. Versículo é exatamente aquele pequenininho, está numerado ali, ó. Depois vem um outro pequenininho do lado lá, que é uma referência bíblica, que vai mostrar aonde que mais dentro da Bíblia está tratando daquele assunto ali, que está naquele capítulo, naquele versículo, né? Que diz aqui o último, porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então é assim que a palavra de Deus nos fala, né, com relação ao reino de Deus. Se você está aqui na terra fazendo as coisas erradas, praticando aquilo que é errado, fazendo aquilo que Jesus não te deu autorização para fazer, você vai estar enquadrado exatamente nesse versículo que eu acabo de ler aqui, né? Muitos primeiros serão os últimos e muitos dos derradeiros serão os primeiros. Por quê? De repente, quando chegar a hora de subir-se para a glória de Deus, né? Que chegasse ali na presença do Senhor, na boda do Cordeiro, né? Que se dará durante 7 anos, não é 7 dias, 7 anos é 7 anos, é bastante tempo, né? Nós vemos ali quando o rei Josias, né, o povo voltaram lá do cativeiro, ele resolveu fazer uma festa da Páscoa novamente, celebrar a Páscoa ali de Israel novamente, com todo o povo, convidou ali o povo de Israel, mesmo eles tendo sendo levado cativo, né, por diversas nações ali, principalmente para a Babilônia, né? Aconteceu uma coisa seguinte, que ali, olha, veio a quantidade de animais que foram abatidos ali para fazer a Páscoa ali, né? Nós vemos ali que foram 38 mil bois e mais 120 mil ovelhas, e fora os outros tipos de animais ali que ofereceram ali, né? Para os filhos de Israel celebrar. Isso aí se deu durante 7 dias. Salomão, quando foi fazer a inauguração do templo, ele celebrou por 14 dias, 7 mais 7. Por 14 dias de festa também. Foi uma grande festa também ali que Salomão fez a inauguração do templo de Deus. Agora você imagina a boda do Cordeiro de Deus, né? Que se dará durante 7 anos. Aí você não fica pensando que você é gaúcho, que você vai lá para comer carne, não, tá? Essa coisa de carne, de sacrifício, de sangue é coisa do passado. Isso aí já não existe mais. O Senhor Jesus disse em sua palavra lá em Apocalipse, aquele que vencer eu darei para ele comer do maná escondido que está no céu. Deus tem um manazinho preparado para você lá no céu, tá? Você está passando necessidade hoje, passando fome, Israel se alimentou durante 40 anos no deserto com maná. Que Deus mandava aquela chuva daquela sementezinha que diz que parecia com semente de coentro, né? Ali aquela sementezinha ali era torrado e era tostado e pilado, e ali era feita a alimentação, e diz que o sabor daquilo era como o sabor de pão de mel, né? Louvado seja Deus. Eles comeram durante 40 anos. Aí o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse, se você vencer, ele vai te dar do maná escondido, que está lá no céu.
para você se alimentar, né? Você não vai ficar igual fantasma, não, que o fantasma que passa, principalmente na televisão, não tem alma, né? Você vê uma coberta lá voando, lá, o negócio é tudo fantasia, aquele planeta fantasma. Aí você não vai ser assim, não. Você vai ter figura, vai ter o corpo ali determinado por Deus, para estar na presença de Deus, amém? É isso que eu peço para você nessa tarde. Se você estiver de acordo com a palavra de Deus, estiver de acordo com isso que eu estou lendo para você aqui, você aceita Jesus e terá direito a entrar na cidade pela porta, amém? Se você não estiver e não aceitar, saiba, porém, que reserva aos incrédulos, aos injustos, aos malfeitores que não se converterem. Isso aí tudo tem uma parte, tudo tem a conversão. A partir do momento que você se arrepender dos seus pecados e aceitar, você entra na linha da salvação, né? Da cobertura do sangue. Mas se você não se converter e não aceitar, principalmente a palavra do Senhor, você será condenado, assim diz a palavra de Deus, e não é isso que Deus quer para ninguém. Deus jamais quer isso. E eu, como servo de Deus também que sou, jamais quero isso para você. Eu quero ver você do meu lado, para nós cantar Hosana nas alturas diante de Deus, diante do trono e diante do Cordeiro, com todos os arcanjos, anjos, arcanjos e querubins e serafins, né? Louvado seja Deus, que Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vou continuar, tá?